Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, continuamos em Tua presença. Como sempre, Pai, nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pela vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa de oração, Te louvando e Te adorando. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que será ministrada seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, Pai. Que essa palavra encontre lugar em cada mente, em cada coração. Em cada mente e coração que a receber, que haja a liberdade para o agir do Teu Santo Espírito. Pois é no nome de Jesus que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Você pode sentar. Glórias ao nome de Jesus. Obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Aleluia. Vou fazer a leitura de alguns versículos. A gente vai pular alguns versículos, mas eu vou dizendo para você antes e você vai acompanhando. Hebreus capítulo 9, começando no versículo 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação. 12. E não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. 15. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora eu acho que é 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Amém? Manhã bonita, não está bonita de chuva, né? É bênção, a chuva é necessária. Que bom. Eu quero falar um pouco hoje sobre a eterna redenção. Moisés e os israelitas, eles ofereceram o que era necessário para a construção do tabernáculo. E alguns estudiosos calculam que para reunir todo o material, isso levou um semestre, para que se erguesse então as diversas partes do templo móvel. Porque o povo estava no deserto, estava caminhando. Então era um templo móvel, onde eles montavam, desmontavam. Assim como Deus fez do tabernáculo o centro da vida religiosa, Ele quer também que façamos dele o Senhor, o centro da nossa vida. Nós temos falado bastante sobre isso, sobre Deus estar no centro da nossa vida. Ele ser o principal da nossa vida. Nosso primeiro objetivo, nosso alvo maior, Cristo Jesus, não é? E lá em suas instruções a respeito da adoração, não é? Na terra prometida, o Senhor foi muito específico. Eles deveriam adorar em um só lugar, no tabernáculo.
E ainda que fosse um templo móvel, era o único local em Israel, não é? Onde, aleluia, glória a Deus, era o único lugar ali no templo, ali naquele local, mesmo sendo um templo móvel, onde o Senhor queria que o povo se reunisse, não é? Então, era o lugar onde eles deveriam adorar a Deus, sem levar em conta o lugar em que estivessem. Então, as ofertas, não é? Os dízimos, os sacrifícios, eles deveriam ser apresentados somente no tabernáculo. Na época de Cristo, o lugar da adoração a Deus gerava vou usar esse termo, uma séria discussão entre os judeus e os samaritanos, não é? Então, os samaritanos, eles haviam escolhido o Monte Gerizim como lugar para o seu distorcido culto a Deus. Então, na conversa de Jesus com a samaritana junto ao poço, o Senhor Jesus falou sobre mudanças que já estavam acontecendo, onde o principal não seria o local, mas o estado do coração, como a pessoa deveria estar, não é? Então, lá em João capítulo 4, versículos 21 a 24, nós lemos: então Jesus lhe disse: mulher, creia em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Amém? Então, Jesus Cristo é o Messias, tão anunciado e esperado, como promessa de Deus. E durante o período que antecedeu a nova aliança. Mas aquele era um momento diferente. Aquele que estava ali com aquela mulher, não é? Era o Filho de Deus. E ele instituiu um novo concerto, ou um novo testamento. Quando estava preparando essa mensagem, né? E durante a noite, muitas coisas vieram ao meu coração e à minha mente. E eu quero transmitir isso a vocês, mesmo estando um tanto fora daquilo que eu tinha preparado ontem para falar hoje pela manhã. Olha, irmãos, eu vou repetir aqui algo que eu já tenho falado. Se temos um compromisso com o Senhor, precisamos entender que o lugar de adoração, ele está em nós e ele começa no nosso ser. A adoração e o louvor, ele tem que começar no mais profundo do nosso ser. Se a igreja não fosse necessária, Deus não teria instituído. A igreja é necessária, porque é onde nos reunimos para louvá-lo, para adorá-lo, para agradecer as bênçãos recebidas, não é? O ministério de Jesus, ele não pode ser comparado com o ministério exercido pelos sacerdotes do Antigo Testamento. A nova aliança é uma declaração do propósito de Deus em conceder graça e bênçãos àqueles que, mediante a fé, reconhecem a Jesus Cristo como o Senhor e único Salvador. Então o apóstolo Pedro, diante da inspiração divina, ele faz uma análise da situação do homem antes da chegada de Jesus Cristo ao mundo. Ele diz: não havia esperança de vida eterna. A lei mostrava o erro, mas não concedia o perdão da purificação dos pecados. Havia cobertura dos pecados por um tempo limitado. Quando a pessoa chegava ali e apresentava um sacrifício ao Senhor, os seus pecados eram cobertos, mas quando ela terminava de apresentar, ela já precisava fazer outro.
Mas em Cristo não. Em Cristo é diferente. O sangue de Jesus Cristo, ele não cobre os nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que trazer impacto. E o impacto da palavra não é somente para aqueles que estão chegando, para nós que já servimos. Tem que haver um confronto. Se a palavra não confrontar, tem alguma coisa errada. A palavra incomoda no sentido de que o pecado não pode continuar ativo na nossa vida. O impacto que a palavra traz é para que haja verdadeira transformação. Não uma transformação para que a gente demonstre para as pessoas. Foi isso que o Senhor estava me incomodando durante a noite. O sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo, ocorridos há mais de 2000 anos, têm o poder para nos conceder vida eterna com Deus. E isso não é uma questão de probabilidade, mas é uma questão de fé. É algo real. É uma questão de fé. Deus é perfeito em si mesmo e em seus caminhos. O salmista Davi, ele cantou ao Deus Altíssimo, reconhecendo a perfeição do caminho divino, a pureza da sua palavra, a proteção para todos aqueles que nele se refugiam. Significa que na hora que precisamos, o Senhor está presente. Na hora que necessitamos, Ele é o nosso socorro verdadeiro. E lá no Salmos 18, versículo 30, o salmista diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. O reconhecimento do salmista é o resultado das suas experiências com Deus. Ele não está falando de algo que provavelmente poderia acontecer ou aconteceu com terceiros. Ele estava falando de algo que aconteceu na sua própria vida. Quantos testemunhos nós temos para contar do que Deus tem feito em nossa vida? Quantas coisas Deus tem feito em nosso viver? Não adianta você chegar e querer e sair satisfeito porque você ouviu aquilo que você gostaria de ouvir. Você tem que sair impactado porque você está percebendo que na sua vida há necessidade de mudanças. E isso tem que ocorrer comigo e com você. Tem que acontecer com todos. Nós não temos que ir agora a um determinado lugar para ter comunhão com o Senhor, para prestar culto ao Senhor. Nós começamos prestando culto ao Senhor a partir do nosso ser interior. Esse culto, ele é contínuo. Diante das mais difíceis circunstâncias, nós podemos comprovar a presença do Senhor. Eu vou em tal lugar porque eu vou ouvir o Senhor. Não, você vai ouvir o Senhor porque Ele está presente na sua vida, porque Ele habita em você e porque você tem a palavra dEle, essa palavra que tem que ser a nossa regra de fé e prática. Então a presença divina, ela tem que estar na nossa vida em tudo. Dentro de casa, na rua, no trânsito, nos nossos negócios. O que o Senhor espera de mim e de você é que sejamos verdadeiramente seus filhos. Filhos honrados, discípulos comprometidos com Ele. Para uma vida de santificação. Se não houver uma transformação interior, se não houver a verdadeira experiência do novo nascimento, não haverá mudanças. As mudanças serão superficiais. E essas mudanças superficiais, elas se tornarão pesadas, difíceis ou impossíveis de carregar. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma mudança real, onde haja satisfação de viver uma nova vida.
Aquela vida que eu vivia antes era uma vida que não me agradava, mas principalmente não agradava ao meu Deus. Eu preciso ter uma vida diferente. Mas o mundo está diferente, e o mundo vai continuar diferente, mas a palavra daqui, continua a mesma. Ela não vai mudar nunca. Então o salmista tinha esse reconhecimento das batalhas que foram travadas. Se formos ouvir testemunhos, cada pessoa vai ter um testemunho diante de lutas, diante de lutas, de aflições. A presença do Senhor foi real na sua vida. E diante de suas experiências pessoais com Deus, ele chegou a uma conclusão: o Deus eterno é o único ajudador perfeito. E essa conclusão deve ser a minha e a sua. Hoje, no terceiro milênio, no mundo globalizado, o Senhor, Ele é o ajudador perfeito. Deus jamais comete equívocos, irmãos. Cada ato por Ele praticado é minuciosamente analisado sob o aspecto atual e as suas consequências futuras e eternas. Deus não vê só o hoje e o amanhã, dia 16 ou dia 17. Ele vê o 18, o 19 e o 20. Ele vê o ano 2025, 26, 27, 28. Ele vê a eternidade. Então nós estamos caminhando para isso. Os sinais da segunda vinda estão aí. Desenvolvimento deixa muita gente de queixo caído. Quanta coisa, inteligência artificial fazendo coisas que nunca tínhamos imaginado. Qual é a novidade? A novidade é a existência, mas a palavra já fala sobre tudo isso. Ora, se os sinais da segunda vinda são bem claros, significa que o arrebatamento está muito mais próximo. O compromisso da igreja precisa ser renovado, não a cada ano, não a cada mês, mas a cada momento, a cada instante. Renovando o compromisso pessoal, cada um compromisso pessoal com o Senhor e como discípulos de Cristo. A presciência de Deus o faz conhecer o futuro. E todas as suas ações são em favor do ser humano. Aqueles que estão com Cristo recebem bênçãos, eu vou usar o nome, especiais ou diferentes. E aqueles que não estão com Cristo recebem bênçãos também, recebem. O Senhor abençoa, abençoa. Mas não é a mesma coisa. Eles não têm a promessa de vida eterna. Eles não têm a promessa de socorro bem presente na hora da angústia. Eles não têm a promessa de se tornarem templos do Espírito Santo. Nós temos que entender que o nosso compromisso não é de salvar a todas as pessoas, mas de salvar o maior número de pessoas. Pregando através do nosso testemunho. De que adianta você dizer que é crente se você senta na mesa do bar e você bebe da mesma maneira e você conversa da mesma forma que os outros conversam? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos. Antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí? Onde é que fica? Não, eu vou para a igreja, está tudo resolvido. Não. Venha para a igreja, não deixe de vir. Receba a palavra, abra o seu coração, deixe Jesus transformar. Ah, mas eu vou sentir falta disso, daquilo, aquilo outro. O Senhor preenche. Ele preenche os vazios. E aí você depois vai olhar para trás e dizer, como é que eu tinha tanto prazer naquele treco que nem gosto de doce tem.
Deus quer uma mudança real. Essa palavra ela tem que impactar para mudar vidas. Mas as pessoas precisam de uma palavra de ânimo, maior palavra de ânimo do que um impacto na sua vida, dizendo assim: eu preciso mudar porque eu preciso melhorar. Eu preciso mudar porque Jesus precisa reinar na minha vida. Eu preciso mudar porque preciso cumprir os seus princípios. Glórias ao nome de Jesus. Propósito divino está meio misturado, mas você vai recebendo. O propósito divino é que toda amargura seja substituída pela justiça e santidade provenientes dele. Toda amargura seja substituída, porque ele vai estar presente. Agora é lugar de adoração, templo do Espírito Santo, um templo que não foi construído pelas mãos humanas, aleluia. Então o agir do Espírito Santo em nossa vida faz com que nos livremos de tudo que impede o seu agir por completo em nosso ser. Ele vai tirando, ele vai mostrando. Ele diz assim: isso aqui precisa sair daqui, isso aqui precisa sair e vir para cá. Agora isso precisa ser jogado fora. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, nós lemos: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus Cristo é o sacerdote celestial. Ele se compadece das nossas fraquezas e faz com que cheguemos ao trono da graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você já pensou nisso que ele está dizendo aí? A fim de sermos socorridos no momento oportuno. O socorro vem de Deus, no momento de Deus, no ritmo de Deus, do jeito de Deus. Mas é o socorro que vem dele. É o socorro que vem dele. Jesus Cristo viveu em obediência incondicional ao Pai. Ele nos deu o exemplo. O Pai fez dele santo, puro, pecado. E ele permaneceu ali, em obediência. Fez pecado. Fez do seu filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Tem gente que já ouviu tudo, mas é preciso tomar uma decisão. Mas cada um é livre. Não pode ser uma decisão forçada. Mas é preciso ter um entendimento que Deus, ele concede oportunidades para que haja mudança de vida. Deus do céu. A palavra redenção significa ato ou efeito de remir ou redimir. E somente Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Deus tem um firme propósito de que vivamos em sua presença. Somente em Cristo Jesus encontramos forças para enfrentarmos as aflições da vida. Não são as coisas que faremos que irão mudar a nossa vida. É o que deixamos Deus mudar na nossa vida que mudará a nossa vida. Aí vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, faça não, fique quieto. Deixe Deus fazer, que na hora que Ele faz, as coisas são completas.
equipe de louvor. É preciso que tenhamos essa firme convicção como algo real na nossa vida, como algo verdadeiro na nossa vida. O povo precisava de um local para adorar a Deus. Deus providenciou. Agora, na nova aliança, a morada dele não está no tabernáculo, mas está em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Agora preste atenção a uma coisa que é muito simples e verdadeira. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Santa. Ele não vai me obrigar, nem obrigar você a fazer coisa nenhuma. Não. Ele vai mostrar para você o que precisa ser feito. E a decisão tem que ser sua. Isso dói, pastor? Dói. Isso é difícil? É. Mas é o Espírito Santo quem dá o bálsamo para aliviar a dor, dá a força necessária para enfrentar e dá a capacidade para poder passar e ultrapassar cada etapa da vida com os olhos fixos em Cristo, exaltando ao seu nome santo e poderoso, glorificando a Ele. O lugar de adoração, primeiro, está aqui. Está aqui dentro. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição, eles estavam reunidos. Eles estavam ali reunidos como igreja. No primeiro dia da semana. Não mais o sétimo dia, mas no primeiro dia. Primeiro, as primícias para Ele. Ah, pastor, mas eu recebo gradativamente, eu recebo parceladamente, sei lá o termo que você quer dizer. Cada recebimento retire o dízimo. Hoje está tão fácil, né? Hoje tudo é muito fácil, gente. De onde o cara está, o cara passa o Pix. Primícias. Pastor, vou dizer uma coisa ao senhor, um dia eu vou chegar lá, mas hoje eu não tenho condição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lamento muito dizer, porque você nunca terá condições. Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé. Dirá as primeiras coisas. A minha mãe contava que meu pai trabalhava muito, mas era uma vida muito difícil. Muito difícil. Somente ele, na família dele, somente ele aceitou o Evangelho. Era difícil para ele entender que o dízimo era uma determinação do Senhor. A minha mãe me disse que meu avô sentou com ele fez um estudo, dividiu em 5 dias esse estudo, mostrando para ele na palavra o significado e as bênçãos de ser um fiel dizimista. E lançou um desafio para ele. E disse: Mário, durante 90 dias, faça uma prova com o Senhor. Aqueles 90 dias foram os piores. O que apareceu de coisa, o que foi de coisa, mas ele permaneceu fiel. Olha, irmãos, foi um exemplo para mim e para meus irmãos. O Senhor multiplicou e nunca mais faltou nada lá em casa. Havia abundância. Abundância. Depois que ele partiu, é que eu descobri que todo final de ano ele com minha mãe, eles compravam roupas novas e mandavam para
crianças que necessitavam, adultos que necessitavam. Aí depois eu descobri que eles não faziam isso só final de ano, não. Eles faziam sempre. Porque Deus é fiel. Se Ele é fiel com relação a isso, Ele é fiel com relação a todo o restante. E eu quero encerrar nessa manhã, onde eu tive que falar aquilo que o Espírito Santo estava tocando no meu coração, para que você possa ter o entendimento de que Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Esse algo tremendo na sua vida vai impactar, vai de encontro, muitas vezes, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você entende ou aquilo que você conhece. Mas eu disse agora há pouco que a salvação é uma questão de fé. Ser discípulo de Cristo é uma questão de fé. Ter ao Senhor como socorro bem presente é uma questão de fé, que a gente vê e comprova a realidade quando a gente necessita. Ele diz: eu estou aqui, eu estou presente. Antes de tomar decisões, sejam grandes ou pequenas, imagine assim: como é que o Senhor faria? Como o Senhor agiria? Faz em tudo, irmãos, em tudo é. Vai sair, o Senhor sairia com essa roupa? Eu posso andar de mão dadas com Ele na rua, do jeito que eu estou vestido? Eu posso compartilhar com Ele os meus negócios? Eu posso compartilhar com Ele o meu procedimento com o meu próximo, com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus sócios, com os meus colegas de trabalho? Amém? Fiquemos todos de pé. Obrigado, Pai, porque é o Teu Espírito Santo que fala, e nós queremos